A paz do Senhor, meu querido irmão, aluno, professor, dirigente do círculo de oração, dirigente de congregação, líder. É muito bom podermos refletir sobre as lições bíblicas dominical. E nessa aula preparatória, nós vamos fazer uma reflexão sobre a lição de número 7 da nossa escola bíblica dominical da CPAD. O tema é Paulo, o plantador de igrejas. O domingo que será trabalhada essa temática é dia 14 de novembro. E o nosso texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A nossa verdade prática declara: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. E nós vamos fazer, então, inicialmente, aquela reflexão sobre o texto áureo. Nosso texto áureo, como já li aqui em 1 Coríntios 3,6, tem um contexto, que é o capítulo 3, entre os versículos 1 a 22, que fala sobre o espírito faccioso, o espírito de sentimento de divisão que havia na igreja de Corinto. Lembrando que geograficamente Corinto era aquele grande porto, capital da província romana da Acaia. E não só Corinto, outras cidades da Grécia eram centros filosóficos relevantes, povos de cultura grega que filosofavam e tinham a sua própria cosmovisão, a sua própria maneira de enxergar o mundo de então. Agora, eu preciso chamar sua atenção para um ponto aqui de contexto histórico que é fundamental para compreendermos a pregação de Paulo, não só a pregação de Paulo sobre a cruz, mas o problema que estava acontecendo na cidade de Corinto. Esses cristãos dessa congregação em Corinto, grande parte, eu diria basicamente 70% possivelmente, eram gentios. Havia uma pequena parte, entre 30% de judeus e prosélitos. Pessoas que, os prosélitos eram aqueles, ou os tementes, eram pessoas que já conheciam os judeus, o judaísmo, a fé monoteísta, mas viviam numa sociedade pagã. Mas 70% dessa igreja é uma igreja gentílica mesmo, em sua maioria. E os gentios, não só da Grécia, mas de todo o mundo romano, do império, onde o Império Romano governava, eles eram politeístas. Então, o normal daquela época, o natural daquele momento histórico, eram as pessoas acreditarem em vários deuses. É importante você saber isso, professor, porque hoje você talvez não sinta esse impacto. A sociedade onde está a igreja de Corinto é uma igreja majoritariamente politeísta, pagã, com os seus ritos, os seus feriados, o seu estilo de vida, sua interpretação histórica. Você vê que Paulo, quando está no Areópago, em Atenas, pregando para os gregos, filósofos, Paulo está falando que o Deus, vejo que vocês são religiosos, o Deus Todo-Poderoso, eles aceitam, eles não têm dificuldade. Aonde que está o problema? Quando Paulo fala da ressurreição. Falou em ressurreição, acabou a história. Os gregos, depois eu ouço você, essa conversa.
Porque era irracionalidade para a cultura da época, para a sociedade pagã, crer na ressurreição. Eles acreditavam na reencarnação. Eu já disse em outras lições que o mundo grego enxergava, a cosmovisão era cíclica. Nascia, vivia, morria, renascia. Então eles interpretavam, era a maneira de interpretar tudo filosoficamente, crendo como ponto principal esse movimento cíclico da doutrina da reencarnação. E esses irmãos foram libertos. Irmão, é só o Espírito Santo para libertar uma pessoa que crê na reencarnação. Só o poder de Deus, irmão. E eles foram libertos, esses gregos, e foram para a igreja. Mas acontece que na cultura grega era formada de escolas. Então tinha lá pessoas que achavam que Sócrates era o maior de todos os filósofos, a maioria acreditava nisso mesmo. Mas tinha outros que seguiam o quê? A filosofia de Platão, outros seguiam a filosofia de Aristóteles, de Epicúrio, e assim vai. Tinha líderes políticos importantes que tinham criado conceitos como o conceito de democracia. É da Grécia, claro que não tem nada a ver com o que nós pensamos hoje de democracia, né? Mas são conceitos nascidos na Grécia. Então esse sistema de divisão da sociedade, porque os gregos eles eram muito questionadores, também estava na essência dessa ideologia pagã. Agora essas pessoas foram libertas pelo Senhor Jesus e vieram, glória a Deus, nasceram de novo, vieram para a casa de Deus. Mas a cultura, irmão, não é fácil desconstruir uma cultura, não. Por que você acha que ainda há muitos conflitos, às vezes, familiares, ou mesmo na igreja? São questões culturais, não tem nada a ver com bem ou com mal, não é isso. É a herança cultural que nós recebemos. Do local onde a gente nasce, da maneira que se enxerga o mundo, como aquela família trabalhou com os filhos. Nós herdamos um peso cultural enorme. Aliás, 50% a 70% dos conflitos que nós temos tem a ver com a cultura. A maneira que a gente lê aquilo. Às vezes uma pessoa fala uma palavra para outra, uma palavra, irmão, uma simplicidade, fala uma coisa, meu Deus do céu, desencatilha uma revolta na outra pessoa. É cultura. A pessoa que fala, ela não tem noção de como aquela palavra pode ser irritável para a pessoa que está ouvindo. E é por isso que você fala, nossa, mas eu não falei nada, a pessoa já ficou brava. É claro, é um problema cultural. Inclusive a questão da comunicação. Então já estava presente nessa sociedade greco-romana pagã a rejeição a essa percepção de unidade que a igreja vai propor. Então eles trouxeram essa cultura para dentro da igreja. Aí um camarada lá falou, eu gostei muito de Apolo, mas que bênção que é esse irmão. Eles tinham a mesma atitude das escolas filosóficas gregas. Aí eu prefiro Platão. Ah não, eu prefiro Aristóteles. Não, eu prefiro Epicúrio. E assim vai. Quer dizer, isso vai reproduzir também dentro da comunidade. Na igreja de Corinto, olha o irmãozinho lá, olha que fraqueza. Ah, eu gosto de Paulo. Paulo é uma bênção, irmão. Aí não, Paulo não sabe nem pregar, irmão. Ele só sabe escrever. Não. Agora, Apolo é um evangelista que é uma bênção. O Apolo, eu gosto de ver o Apolo. Eu sou de Apolo. Olha, irmão. O outro lá, eu sou de Pedro. Pedro é judeu. Pedro é de Jerusalém, da nossa igreja mãe. Pedro, eu sou de Pedro. Olha. E aí um outro que achou que era muito crente, coitado, que também não entendeu o contexto, falou, eu sou de Jesus. Ai, que fraqueza. Achando que Jesus fosse também como Paulo. Quer dizer, virou uma confusão, uma divisão. Mas isso é um produto cultural oriundo da onde? Da cultura pagã greco-romana. E o apóstolo Paulo enfrentou essa gente.
enfrentou esse mundo pagão e ele percebeu que a única mensagem que tinha poder para libertar o homem dessa teoria da reencarnação, dessas divisionices e sectarismo existente no mundo pagão, era o Evangelho da cruz. O Evangelho do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Essa lição tem esse textuário maravilhoso, né, para a gente fazer essa reflexão. Eu plantei, Paulo fala. Nós estamos falando então de algo muito profundo, porque o Evangelho tem a cooperação do homem e do Espírito Santo. Então Paulo fala, eu plantei, Apolo regou. Então quer dizer, Paulo está dizendo o quê? Eu fundei a igreja, eu fui lá, preguei a palavra de Deus, fundei a igreja de Corinto, eu plantei o Evangelho. Agora Apolo, usado por Deus, regou, alimentou, ensinou. Apolo era um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Você vê lá no capítulo 18, Áquila e Priscila, esse casal de judeus, um judeu também de mente aberta, porque eles moravam em Roma, foram expulsos na época do imperador Cláudio. Cláudio expulsou os judeus de Roma. E Áquila e Priscila, então, ensinaram Apolo, que Apolo também não conhecia o batismo de Jesus, o batismo com o Espírito Santo. Foi Áquila e Priscila, orientado por Paulo, que ensinou, né, esse jovem pregador, assim, seria um grande pregador hoje, né, como se fosse um grande pregador. E então ele regou. Agora Paulo fecha o texto, diz assim, mas veja bem, é Deus que dá o crescimento. Quer dizer, a vida que está na palavra é oriunda de Deus. Então, que bênção. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, mas como é que pode? Irmão, eu vi um pregador que tem a vida toda atrapalhada e ele pregou e tem um monte de gente que aceitou Jesus. Não, mas tem mesmo, irmão, porque ele só está plantando. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Se uma mão de uma pessoa que é sadia pegar a sementinha, for lá e plantar o feijão, vai nascer, irmão. Vai nascer. Mas se um leproso tiver a mão tudo destruída, tudo em pedaços, for lá e plantar, vai nascer também. Porque não é a mão que planta que dá o crescimento. É a vida que está na semente. Então tanto faz. É por isso que às vezes uma pessoa toda atrapalhada vai e prega e Jesus salva. Eu conheço uma irmã que é uma bênção. É uma bênção. Mas a pessoa que levou ela ao Evangelho é toda atrapalhada. A vida toda atrapalhada. Mas graças a Deus que ela... Então, ele, apesar de ser tudo atrapalhado, ele plantou a semente. E a semente, que é a palavra de Deus, germinou. Glória a Deus, olha que coisa linda. É a operação do Espírito Santo. Agora, o que me chama a atenção é Paulo reconhecer a atividade de Apolo. Que se fosse um outro, irmão, porque infelizmente tem gente que tem ciúme de outros obreiros. Na cabecinha dele, coitado, só ele que entende tudo, é só quando ele fala que é bonito. Eu conheci uma pessoa assim, coitada. Eu falei, irmão, como é que foi o culto? Não gostei, irmão. Ih, tava frio. Aí chegava no outro dia, como é que foi o culto, irmão? Aquele irmão lá não prega nada, coitado. Aí o dia que ele pregava, eu falei, e aí, irmão, como foi? Irmão, o céu desceu da coisa. Olha que fraqueza. Só porque era ele que tinha pregado? Quer dizer, os outros não. Agora, quando ele prega, aí o céu desceu. Olha que simplicidade, para não falar outra coisa, né, irmãos? Então, professora, você que vai dar essa aula, você pode explorar algo muito lindo que está aqui. Paulo reconhece o trabalho de um outro obreiro. Paulo não depreciou em momento algum Apolo. Mesmo sabedor que Apolo era um sábio nas Escrituras no Antigo Testamento, que tinha sido batizado por João, mesmo... Não, vamos mandar lá o Áquila e a Priscila, vai orientar ele, vai ser uma bênção. E a hora que viu toda aquela divisão, Paulo falou, não, mas não é culpa do Apolo. Tem gente, irmão, que já julga, não ora, não busca a direção de Deus, só cria problema, infelizmente tem gente que só cria conflitos, irmão, porque não tem essa habilidade espiritual. Qual é a função do diácono, né? É resolver o problema, não é criar problema. Então ele vai lá e vai resolver com oração, com carinho, vai ouvir.
Quando Paulo viu que essa turma, um falava que era desse, outro falava, não, irmão, para com isso. Eu estou ouvindo que entre vós tem gente que fala desse. Não, eu plantei, Apolo regou. Mas o crescimento, que é o mais importante, a vida da semente, é Deus, aleluias. Então é um texto muito bonito para a gente aprender. Jesus também citou muito sobre semente, irmãos. Jesus fala muito nas suas parábolas sobre semente, porque um dos motivos é que Jesus usa a pedagogia correta. Grande parte dos moradores da terra de Israel naquela época, ou daquela província da Judéia, eram agricultores. Então eles entendiam o que Jesus estava falando. Então Jesus falava a linguagem daquela população que ela pudesse entender. Então ele fala da semente, todo mundo entendia. E agora Paulo também vai dizer da lavoura de Deus, dizendo que ele plantou, Apolo regou. Isso significa que ele reconhece o trabalho de Apolo, mas apresenta algo que deve ser impactante na vida do seu aluno. Não vale nada, não pode achar e começar a querer dar prestígio ou culto ou algo dessa natureza para quem plantou e para quem regou. Porque, na verdade, nós precisamos entender que por trás disso está a operação do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio para glorificar a Jesus. Então, Paulo plantou, Apolo regou, mas nós temos que dar glória a Jesus, porque é dele que vem a vida e o crescimento. Amém, irmãos? Então é um textuário muito bonito que você pode trabalhar com os seus alunos, porque realmente é um textuário que nos dá a oportunidade de entender aquela sociedade, né? Por que ocorreram todas essas divisões? Muito bem, nós temos então o primeiro tema da lição, que é Paulo o Desbravador sob uma gloriosa obrigação. Vem 3 subtópicos. O primeiro fala Paulo o Desbravador. Bom, eu já dei o contexto histórico do mundo romano na época do apóstolo Paulo. Então, nesse sentido, ele é o pioneiro. Não tinha, ele foi o primeiro a levar o evangelho. Primeiramente, o ponto de apoio dele sempre foram as sinagogas. Ia lá naquela cidade, procurava a sinagoga, porque ele sempre levou primeiro a mensagem para Israel. Ele priorizou os judeus. E o que Jesus falou, né? A salvação vem dos judeus, né? Jesus também fala, vim para o que era meu, né? Para o que era seu, mas os seus não o aceitaram. Veio para o que era seu, mas os seus não o aceitaram. Mas Paulo também tem essa postura, ele vai primeiro na sinagoga. Aí quando nem todos os judeus aceitam, uma boa parte aceita, outros não, então ele fica livre e vai levar a palavra para os gentios. Mas a sociedade que ele encontra é uma sociedade, é igual quando você vai para um sítio e precisa fazer, limpar o terreno para plantar. É o desbravador, tem que arrancar toco, arrancar árvore, pedra e trabalho. Então o trabalho de Paulo foi gigantesco, irmãos. Porque não tinha, ele chegava sozinho, tinha que ir falando, e ensinando, e pregando, e ministrando. Isso me faz lembrar também os missionários que vieram aqui há 100 anos atrás, o pastor Gunnar Wingren e Daniel Berg. Foi assim também, ele nem sabia língua portuguesa. O Daniel Berg trabalhava para pagar a aula de português do Gunnar Wingren. E foram pregando, e mesmo naquela. E Jesus foi salvando, porque quem salva é Jesus, né? É a obra do Espírito Santo. Então, ele sem dúvida foi o grande desbravador do mundo gentílico. Ele foi levar a palavra, tanto a sua vida, seu ministério, realmente nos deixa admirado. Porque ele não foi por interesse de lucro. Não. Ele enfrentou a morte, irmão. Ali foi perseguição, chicotada. A vida desse desbravador é impressionante. Então ele não foi atrás de lucro pessoal, nada disso. Ele foi iniciar a obra que Deus inspirou para isso. Então,
ele via isso, e agora o segundo subtópico do item 1 fala uma gloriosa obrigação. Então ele foi chamado, ele tinha essa convicção, eu fui chamado para pregar para os gentios. Olha só o que ele diz aqui em Efésios, capítulo 3, versículo 1. Eu, Paulo, olha, ele está falando, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, os povos, as gentes. Então ele fala abertamente, em 1 Coríntios 9,16, ele diz assim, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Que coisa linda, né? Ele tinha, assim, uma clareza da sua obrigação, do seu compromisso com o reino de Deus, e daí o enfrentamento. E o item 3, o subtópico 3, é plantação de igreja, uma parceria. É uma parceria mesmo, entre o homem e Deus. Né? Então Deus usa o homem. Se vocês vejam que coisa linda o caso de Cornélio, capítulo 10 de Atos. Cornélio era temente a Deus. Era o da guarda pretoriana, né? da guarda romana. Mas ele era temente a Deus. Ele estava lá na sua simplicidade, orando, dando esmola, atendendo os pobres, sendo temente, piedoso. Aí ele está orando, aparece um anjo. Mas anjo não pode pregar o evangelho, irmão. O anjo não pode pregar o evangelho. São os homens. Deus deu isso aí para os homens pregar. Os anjos até queriam, mas não pode. Aí, o que o anjo falou para você? Vai chamar Pedro que está em Cesareia, que era a capital de Roma na Judéia, Cesareia de Filipe. Aliás, Cesareia de Filipe não, Cesareia do Mar. Cesareia de Filipe fica lá no norte de Israel. E então ele enviou os homens para Cesareia para chamar. Quem tem a oportunidade de fazer a viagem comigo para Israel, nós saímos. A gente vai em Jope, ali onde está a casa de Simão Curtidor, ali em Jope, ou Jafa, tanto faz, Iafo. E aí, dali a gente vai para Cesareia do Mar. Então os irmãos têm uma ideia como que é geograficamente a longura, né? Em que o Cornélio enviou seus soldados para trazer Pedro que estava em Cesareia, né? E, aliás, é o contrário, né? Na verdade é o contrário, né? O Pedro estava em Jope, conforme Atos aqui. Vamos lá, capítulo 10. Pedro estava em Jafa, na casa de Simão Curtidor, orando, né? E Cornélio que estava em Cesareia, né? Eu inverti aqui a cidade. Então vamos lá. Cornélio estava em Cesareia, que era a capital de Roma na Judéia. E Pedro estava em Jope, conforme capítulo 10 de Atos. Pedro estava na casa de Simão Curtidor, orando, quando ele teve a visão. Então, quando a gente faz a nossa viagem para Israel, a gente sai de Jope, vai para Cesareia e vê o percurso que que Pedro fez quando Cornélio enviou seus homens de Cesareia até Jope e levou ele de Jope para Cesareia. A gente vê esse percurso quando a gente faz a nossa viagem para Israel. Mas por que eu estou fazendo essa citação? Por que eu estou mostrando para os irmãos por que é importante a gente fazer essa lembrança? Porque nós estamos falando de plantação de igreja. E os apóstolos foram plantadores de igreja. E Paulo foi um dos plantadores de igreja. Então ele vai. Ele não fica esperando as pessoas virem até ele. Ele vai. E vai nos locais completamente hostis. E ele vai, por isso que ele procura uma sinagoga, né? Que é um ponto de partida. Porque pelo menos ali os judeus criam na palavra de Deus, né? Eles não conheciam Jesus, então ele anunciava Jesus. Mas foi um ponto importante as sinagogas para Paulo levar a palavra de Deus. Então esse item ele é interessante, porque ele fala que
O trabalho é feito por Deus, pelo Espírito de Deus, e o homem. Como eu citei no caso de Cornélio, o anjo não pôde pregar para ele. Então o que o anjo falou? Vai até Jope e vai procurar lá na casa de Simão Curtidor Pedro. Aí o homem, Pedro, foi para Cesareia e pregou para Cornélio. Por quê? Porque anjo não pode pregar. Anjo não tem essa... não tem experiência de novo nascimento. Não tem, eles já foram criados para adorar a Deus, então é diferente. Então cabe ao homem, a mim e a você, essa oportunidade de levar a palavra. Então, plantação de igrejas. No tópico 2, Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Aqui é uma questão geográfica. Antioquia, que ele está falando, é da Síria. Atos capítulo 13, ali tinha, irmãos, um grupo de pessoas maravilhosas. Está lá em Atos 13:1. Fala assim: e tinha lá profetas e doutores, a saber Barnabé, Simeão, cognominado Níger, Lúcio de Cirene, e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Tinha obreiros excelentes nessa igreja. Graças a Deus, Deus tem feito isso nas igrejas. Homens e mulheres de Deus que são bênçãos. Então Antioquia tinha esse corpo ministerial maravilhoso. Era uma igreja de oração. E Barnabé foi fundamental no ministério do apóstolo Paulo. E eles jejuavam, oravam, impunham as mãos, ganhavam almas para Jesus. É um modelo que nós temos que seguir hoje, né? O subtópico 2 do tópico 2, a primeira viagem missionária de Paulo. Bom, nós já vimos na lição 6 que Paulo fez, na lição 5, que Paulo fez, ali aparecem as 2 viagens missionárias. Na verdade, se você for ver direitinho, Paulo fez 4 viagens missionárias. Existem teólogos que acham que fez até 5 viagens missionárias. Eu, particularmente, tenho uma tendência de ficar com 4. Seria a primeira, a segunda, a terceira, e a quarta seria aquela que ele foi preso. Porque mesmo indo para Roma preso, ele passava pelos locais e, por exemplo, na ilha de Malta, ele abriu uma congregação lá. Então ele estava fazendo missões, por isso que eu trabalho como 4. Mas tem gente que não acha que é 4. Tem gente que acha que o apóstolo Paulo fez 3 viagens apenas. São as 3 que mostram alinhados. Eu interpreto que ele fez uma 4ª, mesmo que não era bem uma... Porque quando você fala em viagem missionária, subentende que tem uma igreja que está ajudando e que a pessoa sai com esse propósito. Né? Por isso que a maior parte dos teólogos mais conservadores falam só de 3 viagens. Eu interpreto uma 4ª, e muitos teólogos também interpretam, porque embora ele não tenha ido enviado pela igreja nada disso, mas ele orou para Jesus. Jesus falou que convinha que ele fosse testemunha do nome dele em Roma. Então ele acabou indo para uma missão, mesmo ele sendo levado cativo pelos romanos, né? Por isso que eu interpreto como uma 4ª. Agora tem irmãos que interpretam, teólogos que até acham que é umas 5 viagens que ele tenha ido para a Espanha. Isso também é implícito, não está muito claro. Então a gente também não dá para afirmar além do que a Bíblia fala, né? Mas é possível, é plausível. E nesse subtópico vai falar das 2 viagens. Da primeira viagem que ele passa pela Ásia Menor, tem lá aquele feiticeiro Elimas, lá o Bar Jesus, que é desmascarado, encantador, né? Fala da palavra que ele passa em Icônio. Fala que ele passou também na Antioquia da Psídia, né? Não é a mesma Antioquia aqui da Síria. Fala de Icônio, de Listra, de Derbe. E assim vai mostrando o trabalho missionário dele. E depois, na segunda viagem, é quando ele tem aquele sonho que aparece um varão da Macedônia falando para ele: passa a Macedônia e vem nos ajudar. E o tópico 3 fala das características de um plantador de igrejas, as características de um homem desbravador. Primeiro, motivação pelo chamado. Quer dizer, Paulo foi tão impactado na estrada de Damasco, naquela chamada que ele teve, e ele acreditou naquela palavra profética. Ele teve fé naquela palavra, que ele seria o vaso enviado para reis, governadores, para gentios de um modo geral. Então Paulo tinha uma motivação, ele teve um chamado de Deus. Você, meu irmão, que é líder, professor de escola dominical, você que é líder do círculo de oração, você que faz a obra de Deus, você tem um chamado, irmão.
Por isso, muito cuidado, não abra mão daquilo que Deus pôs na sua mão, irmão. Tem irmão que qualquer coisinha, eu vou entregar tudo porque eu estou triste. Para com isso, irmão. Precisa orar. Não fala essas coisas não. Viu? Quando vier a luta, você ficar triste, não sai gravando um WhatsApp. Irmão, vou entregar tudo, vou falar com o pastor, não quero mais saber nada. Não, senhor. Você vai entrar no seu quarto, vai fechar a porta e vai buscar a presença de Deus, vai se jejuar, vai se consagrar. Aí se Jesus falou que é para você entregar, você entrega. Agora, se Jesus não falar nada, não toma tudo precipitada não, irmão. Você tem que ser motivado pelo chamado que Deus te deu. Deus não está te abençoando no que você está fazendo? Então, Paulo tinha essa convicção. Mesmo perseguido, chegava naquela cidade, foi até apedrejado, foi preso, mas ele tinha a convicção da chamada dele. Então, você, para ser um plantador, um ganhador de alma, você tem que ter convicção da chamada de Jesus na sua vida. Segundo, experimentar o deserto da vida. Então o apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia. Nós já vimos isso na biografia dele, 3 anos e pouco. O deserto é um local de isolamento, né? Um deserto é um local onde falta alimentos e também a estrutura básica da sociedade, que é um local difícil, né? E todos os discípulos e servos de Deus, todos nós, irmão, temos um deserto para passar. Isso nos ajuda, nos fortalece. Eu, irmão, nunca na minha vida fui internado, nunca tinha feito uma cirurgia, nada, nem sabia como é que funcionava o sistema interno hospitalar. Só ia visitar os irmãos doentes, né? Mas nunca posei no hospital, nada disso. Irmão, eu mesmo com todo cuidadoso que eu fui, dando aula só de máscara e passando álcool gel, peguei essa terrível aí, Covid. Faltava 2 dias para eu me vacinar, peguei a Covid. Foi tão violento, irmão, que em 2 dias já estava quase 70% do meu pulmão tomado. Mas não demorou muito, já estava lá entubado, irmão. Fui entubado, fiquei 20 dias entubado. 20 dias, irmão. Chegou num caso que, meu Deus do céu, o médico chamou minha esposa para despedir de mim. Não tinha mais jeito, infecção generalizada, sepse. E tinha que fazer a traqueostomia e me reentubar de novo. Tinha acabado de sair da intubação e ia ter que entubar de novo para cuidar dos meus pulmões. Foi aí que Jesus entrou com providência, graças à oração dos irmãos. E Jesus me restaurou. Eu estou aqui por milagre de Deus, resposta de oração. Então Jesus tem esse poder de fazer essa obra nas nossas vidas, irmãos. Mas foi um deserto. Foi um deserto que eu precisei passar. Eu nunca tinha ido no hospital, agora tem que ficar nessa situação. 46 dias no hospital, tive alta, graças a Deus. Então, meus irmãos, todos nós às vezes passamos por lutas, por dificuldades, por tribulação. Eu e você tem. Agora, isso não pode ser um elemento que venha me desanimar. Isso tem que ser experiência que me motive a agradecer a Deus pela vida, a valorizar mais a família, a igreja. Então essas coisas acontecem, mas eu devo ficar ainda mais alegre com Jesus e não triste. Paulo passou por esses desertos. Uma vez apedrejaram ele que acharam até que ele tinha morrido. Mas não tinha, mas acharam. Os irmãos cuidaram dele tudo e ele alegre lá no culto. E o terceiro subtópico aqui, a igreja segundo a Bíblia. É o que foi dito, que eu repeti na Reforma Protestante, sola Scriptura, só a Bíblia, né? A palavra de Deus. Toda a Escritura, toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta a Bíblia. Eu sei que muita gente, irmão, só quer culto de movimentos. Muita gente não quer estudar a Bíblia. Mas nós precisamos incentivar o povo de Deus a ir na escola bíblica dominical, a ir no culto de oração e de ensino, porque é isso que fortalece a vida, irmão. Agora a pessoa só quer em festividade, coitada. Vem o cantor Beltrano, o pregador Ciclano, tudo bem, eu também gosto, eu vou também. Mas eu não posso deixar a escola bíblica dominical em segundo plano e nem o culto de oração e de ensino. Porque ali se ministra as Escrituras, é onde eu vou aprender a palavra. Onde eu vou aprender que eu tenho que ser um crente pleno, obedecer às ordenanças de Jesus, que é o batismo e a Santa Ceia do Senhor.
ser batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não podemos perder de vista que nós plantamos, mas é Deus que dá o crescimento na obra de Deus. E para isso nós temos que sempre estar baseado na Bíblia Sagrada. Considerações finais. Então, esse episódio da vida de Paulo, ele é muito importante como plantador de igreja, porque deve motivar eu e os seus alunos, você que é professor, a nós também compreendermos que a vontade de Deus é que nós sejamos plantadores da semente, da santa semente que é a palavra. Pessoas que nós precisamos cada vez mais sermos pessoas que amemos a palavra de Deus, tenhamos prazer nas Escrituras e compartilhá-la, para que em tudo o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então essa é uma aula muito importante e busca a presença de Deus, se prepare. Você pode acessar lá o meu site www.professoralberto.com.br. Está lá todo o conteúdo da lição, está à sua disposição. E uma vez mais eu quero fazer o convite para você. Como eu já disse, nós vamos, se Deus permitir, dia 24 de março de 2022, até o dia 1º de abril, são 9 dias, vamos fazer a viagem, sexta caravana para Israel, e só Israel. E você pode ir. $3.290. Se você tiver condições econômicas, não fique enrolando, não. Tem que tomar vacina, tem que fazer algumas coisas. Então, entre em contato nesses telefones que estão aí. Vai ser uma alegria ir com você de Jope, da casa de Simão Curtidor, até Cesareia, onde estava Cornélio. Aí você vai ver que coisa boa, você que gosta de estudar a Bíblia. É uma viagem bíblica, uma viagem histórica, uma viagem turística também. É uma viagem abençoadíssima. E eu convido, se você tem condições econômicas, invista em você. Tá bom? Então entre em contato aí com a Renova Turismo para fazer parte. Você vai ligar lá e vai falar, eu quero fazer parte do grupo do professor Alberto. É a sexta caravana para Israel. Tá bem? Só Israel. Então aí estão os telefones, anota, liga lá. Você pode dividir até em 22 vezes. Então existem condições para você fazer essa viagem. Você que é professor, líder do ciclo de oração, dirigente de igreja, é tão importante você fazer uma imersão teológica, fazendo a viagem para Israel. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor. Amém.